Olá, olá, olá. Boa tarde, boa tarde. Vou chamando o povo aqui. Hoje a nossa live é com Liberte do Opressor. E eu já quero que você fique à vontade para vir participar com a gente da live. Cibele chegando, Andréia. Boa tarde, meninas. Já vai me falando se tá tudo bem aí com som, imagem. Me contem como é que estão as coisas aí. Doutora Jane chegando, boa tarde, boa tarde. Hoje a gente vai falar de um tema que atravessa a vida da mulher, que é a síndrome da impostora. Você já se sentiu impostora em algum ambiente onde você habitou? Será que você se sentiu aí a mais? Aquele ambiente não era para você? Como que você se sentia mediante as suas questões? Elaine, Núbia, Andréia, já vai me falando aí, gente, se vocês estão me ouvindo, a Rita, se vocês estão me vendo, me ouvindo. Deu um pigarro agora. Garrafão Tapoé, ó, 2 litros. Adquira o seu. Não vendo não, gente, vai ter que procurar a vendedora aí. Eu tô dizendo que é a necessidade diária, 2 litros. Então agora eu tô treinando, já consigo beber até 2 desse. Olha que legal. Me conta aí. Você que está chegando na área, hoje a gente vai conversar com a doutora Jane lá do Libertes do Opressor. Bené tá chegando aí, Débora, boa tarde. Quem tá chegando vai me dizendo se tá me ouvindo, se tá tudo bem. E eu já quero saber de você, se você na sua vida já se sentiu. Gente, o que acontece? Se você na sua vida já sentiu que não pertencia a alguns ambientes, me conta aí. Será que você já falou assim, cara, isso não é pra mim, esse lugar não é meu, eu não tenho competência para estar neste lugar? Fala pra mim aí. Se você já passou por isso, se esse mal acabou te acometendo, me conta. Eu tô aqui prontinha para ler. Então vamos nos falando. Boa tarde, Bené, tudo bem? Quanto tempo? A doutora Jane tá chegando aí já na área, mas eu já quero que você me fale. Sabe quando você chega num lugar e você faz alguma coisa e as pessoas te elogiam e você faz assim, nossa, não fiz nada? Fiz nada, qualquer um poderia ter feito isso que eu fiz. Você já passou por isso? Você já achou que aquilo, nem aquele elogio você merecia? Me conta, que eu quero saber. Vamos lá. Muitas vezes a Débora colocou. E aí, será que a gente, como mãe, a gente acha que acertou com os filhos? Eu não sou uma mãe o bastante. Onde foi que eu errei? A culpa certamente foi minha. Você já se sentiu assim? Deixa eu ver se... E aí, hoje, esse vai ser o nosso papo. Esse vai ser o papo que a gente vai bater aqui sobre a síndrome da impostora. E acaba que todas as mulheres já passaram por isso de alguma forma. E o que falar das vagas de trabalho que a gente fala, isso é um trabalho de homem, não é trabalho de mulher. Isso é
isso não é para mim. Ou, ai, se eu tivesse nascido homem, minha vida seria tão diferente. Estou esperando aqui o Liberta do Opressor entrar para a gente poder começar o nosso papo. A Elaine está dizendo que já se sentiu como mãe. Uhum. É interessante porque eu trabalhava na diretoria de um hospital e eu fazia aquilo por muito tempo, o meu trabalho. E quando chamaram lá para resolver, e era eu, as pessoas falaram assim, ué, mulher que faz isso? Não, os outros hospitais é só homem que faz. Mas aqui é mulher, você vai querer falar comigo? Vamos resolver esse negócio? Porque ficar aqui dizendo quem é que vai fazer, não importa, né? A Rita é advogada, né, Rita? Deve ter passado por isso, sim, euzinha. Acho que a vida dos homens são mais fáceis. Será, Rita? Então, né, vamos abrir aqui. Liberta do Opressor está chegando e a gente vai falar sobre isso. Olá, Inclusive, olá, tudo bem? eu estava lá na minha página. Eu vi. Muitas páginas para administrar. E aí a gente já pode abrir o nosso caminho falando sobre isso, porque assim, será que uma mulher é capaz de administrar várias coisas ao mesmo tempo? É para mim a pergunta? Já passei, ó. Passe a bola. Desse Boa jeito. tarde, boa tarde, boa tarde. Deixa eu me arrumar aqui. Eu estava lá no meu pessoal e aí você fala, estou esperando o Liberte entrar. E eu falei, deixei lá. Pois bem, muito boa tarde, meninas. Muito bom estar com vocês. Início de semana, início de mês e cá estamos nós. Ai, que pergunta fácil e difícil. Porque eu entendo. E assim como você mesmo já falou, todos nós somos capazes, independente de ser mulher ou não. Ser homem para fazer ou de ser mulher, todos somos capazes de algo. Basta querer fazer, né? Basta querer ir lá, estudar, sentar, dedicar tempo e realmente fazer. Eu entendo que alguns serviços, principalmente físicos, nós não precisamos nos desgastar para isso. Mas podemos fazer sim, se quisermos. Enfim, o tema hoje é maravilhoso, né? É verdade. Eu escutei esse tema há um tempo atrás, alguns anos atrás, me trouxe uma inquietação, principalmente quando a gente pensa em que lugar eu pertenço. Será que eu posso ir neste lugar? Uhum. E aí a gente trabalhando com vítimas de violência, a gente vê mulheres que são abusadas, violentadas, já tiveram internações hospitalares e tudo por conta do abuso, agressão, sequelas, e elas dizem que a sociedade não aceita uma mulher divorciada. E por não ser divorciada, elas acabam se sentindo impostoras diante da sociedade. Porque não pertence àquilo, né? Você Oi? consegue Consigo? fixar nos comentários a síndrome? Não, gente. A pessoa tem que aprender a fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que tem que ser você, mas eu vou tentar. Hum. Então é exatamente isso, né? O quanto que uma mulher se sente pequena diante da. Ui. Diante da vida e das escolhas. Só que tem algumas questões, por exemplo, a sua profissão, a gente tem um contexto histórico, né? Eu vou falar da psicanálise primeiro, que eu sou psicanalista, mas até 1968 os círculos de psicanálise não permitiam mulheres. Pois é. Depois eles começaram a olhar para as mulheres no sentido de vai atender criança, afinal de contas, está relacionada ao cuidado. Então, as profissões das mulheres que estudavam era pedagogia, assistência social, coisas do cuidado, né? Vai cuidar, vai dar cesta básica, vai ser enfermeira.
essa coisa estava permitido para as mulheres. Só que num dado momento, quando Lacan, no Brasil, né, chega no Brasil, a psicanálise lacaniana abre-se para as mulheres. Então, em 1972, a gente já tinha alguns círculos psicanalíticos que permitiam a entrada das mulheres, não só para o cuidado de crianças. Isso eu estou falando da psicanálise porque me cabe, né? Mas pensando sobre a questão do direito, que é a sua área, doutora Jane, me fala um pouco aí quando que a mulher pode ser advogada, ou pode ou não pode, como é que é isso, como é que vocês são aceitas, acontece alguma coisa escusa que ninguém vê, e tem lugar para advogada mulher, a Rita tá aí, que também é advogada, mas me conta um pouco aí, doutora Jane, como que Bom, você se vê mulher e advogada? pois é. Vamos voltar um pouquinho, né? Uhum. No tema, e aí eu linko com a minha graduação. Síndrome da impostora, né? O que é essa síndrome, né? Como que ela surge, ou onde ela está, essa síndrome, dentro de nós, principalmente das mulheres. Eu estudei que essa síndrome é maior entre as mulheres. Existem homens com a síndrome do impostor, mas ela é maior entre as mulheres e maior entre as mulheres negras. Né? E o que é a síndrome da impostora? É essa descrença de si, descrença das suas capacidades, descrença das suas habilidades, a falta de fé em si própria, a falta de se entender, de se sentir capaz dentro daquele lugar, dentro daquela graduação, dentro daquela profissão. Enfim, ela não crê em si mesma. Então, ela cria situações, ferramentas, pensamentos que caem na autossabotagem, que, consequentemente, na estima dessa mulher. Então, ela é a síndrome da impostora. Ela se dá, na maioria das vezes, entre mulheres, principalmente as mulheres negras. Ela é a descrença da capacidade de habilidade de si própria. Estuda, 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 estuda e nunca se acha capaz. Não se vê em determinados lugares, né? Se acha incapaz de estar ali, ou porque não sabe se portar, ou porque não quer passar, né? Constrangimento de estar ali, então ela não se vê naquele local. Isso é a síndrome da impostora. Na minha profissão, existe diferença assim, gritante no dia a dia, gritante. Se eu vou de bico fino, eu sou tratada de um jeito, se eu vou de sapatilha, eu sou tratada de outro jeito. Quando eu tinha um cabelo longo, se eu vou de coquinho, eu sou uma pessoa como outra qualquer, se eu vou com o cabelo escovado, eu sou a doutora. De bico fino, eu sou a doutora, de sapatilha, eu sou uma cidadã como outra qualquer. Mas eu tenho certeza que essa síndrome em mim, em algumas áreas, quando aprendi sobre a síndrome, eu identifiquei em algumas áreas. Na minha graduação, eu nunca usei. Isso é notório, que eu adoro biobico fino, e eu sei o momento que eu tenho que usar ele, e ele abre portas, e eu me aproveito disso. Eu tenho que fazer tal coisa, eu já visualizo, eu tenho que falar com fulano, com ciclano, eu já sei até o bico fino que eu vou usar, do jeito que eu vou abrir a porta para entrar, que eu sei que ali eu vou ser vista. E eu poderia, se eu tivesse essa síndrome nessa situação, não me ver dessa forma. Assim como eu já fiz em outras áreas da minha vida. Já não me vi com determinadas pessoas, porque é branco, porque é rico, ou porque tem outra história de vida. Mas aí, com o tempo, você vai amadurecendo e vai entendendo o porquê. Que aí eu quero chegar nesse ponto aí, e aí eu vou jogar para ti. Mas na advocacia, o que acontece muito, 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 muito conosco, mulheres, a interrupção da nossa fala. Né? Eu não sei a nomenclatura em inglês, mas eu acho que eu vou me arriscar aqui no inglês. O Mantenrupt, que é a interrupção da fala da mulher. Ali, enquanto no âmbito do direito, ela tá. Se alguém souber inglês aí me ajudar, Escreve, ajuda as amigas. Como falar, a soletrar, a falar. Enfim.
Vocês entenderam? A interrupção da fala feminina, essa é gritante. Nos tribunais, entre as audiências, nos corredores da vida, num diálogo. A mulher sempre é interrompida. Quando ela começa a explicar, ela começa a falar, o homem, eu acho, deduz, sempre vem do homem, deduz que ela não saiba. E aí ele tenta explicar o que ela está tentando falar. Ou ele quer concluir a fala dela. Infelizmente, isso é muito usual. Eu espero, sou muito interrompida, eu espero a pessoa, né? Eu deixo ela interromper, espero, e aí eu pego a fala de volta, agradeço a oportunidade que eu dei a ele, mesmo sem ele pedir. No deboche eu faço isso mesmo e volto a fala para mim. Eu constranjo e eu entendo que nós mulheres nesse lugar de fala, quanto no direito ali, nós temos o dever de fazer isso. Constrangê-los ao ponto de fazer eles entenderem que ali, naquele momento, talvez, não seja o lugar de fala dele. Mas nós passamos por isso. E eu poderia usar dessa síndrome nessa situação. Né? Sempre a maioria dos juízes são homens, já que é ele, já que ele que está ali, ele que vai decidir, eu fico aqui. Não vou falar, não vou fazer, ou com receio, ou não me se sentir capaz, né? Ai, não sei o que eu vou falar, ai, não sei o que eu vou vestir. É como eu falei, né? No direito eu nunca tive isso. Quando eu não sabia algo e eu precisava no momento, o Google, nossa, nessas horas deu uma benção, e livro. Lá atrás não tinha o Google, mas tinha livro. Eu corria para os livros, e rapidinho, e depois ia lá, corria e fazia meu trabalho. Mas hoje a gente tem o Google, fica mais fácil. Mas eu devolvo para você, quando eu fiz toda essa fala sobre a síndrome, que eu entendo que a gente tem que entender o porquê que nós fazemos isso. Né? O porquê que nós caímos na autossabotagem e muitas vezes nessa síndrome da impostora. Porque eu entendo que a síndrome ela fica fortalecida em nós quando nós não entendemos o porquê fazemos isso. Né? O porquê, a raiz do problema. Você realmente não se sente capaz porque não é capaz? Porque não estudou? Ou porque nunca se acha o suficiente capaz? Por que você nunca se acha o suficiente capaz? Ou por que você entende que você não deve estar naquele lugar ou naquele lugar de fala? Por quê? Por que, Irlânia? Você está perguntando para mim? Eu não sei responder isso não, gente. Eu sou uma farsa. Isso. A síndrome da impostora, a pessoa acha que ela é uma farsa, que tudo que ela sabe, ela não sabe ainda. E é interessante que às vezes a pessoa passa por um processo seletivo para trabalhar e passa pela primeira, passa para a segunda, passa para a terceira, e quando ela recebe assim um e-mail contratada, autorizada, ela fala assim, mas eles vão descobrir que eu não sei nada. E como é que vai ser para ficar lá trabalhando? Como que eu vou... Enfim. E aí isso acomete muito, e é interessante um texto que eu li, um artigo, que fala que os alunos da faculdade de Harvard, eles também acham que eles não sabem nada. Eles também acreditam que eles são uma farsa. Será que essa origem está na nossa infância? Isso não é para meninas? Deixa que seu irmão faz isso, você ajuda sua mãe lá na cozinha. Lugar de negro é aqui, não é lá? Não é lá? Como é isso? A gente... não, mas olha, eu preciso fazer mais um curso. Vou fazer uma pós-graduação esse ano. E aí, depois que eu fizer a pós-graduação, não, eu vou fazer o mestrado. Depois eu vou fazer o doutorado. Vou fazer inglês, francês, espanhol, italiano, tal, não sei o quê. E quando que a gente vai estar preparada? Quando? E sempre essa pergunta, ela marca a síndrome da impostora, né? Alguém vai descobrir que eu sou uma farsa. Alguém vai descobrir que eu não sou de verdade. E aí tem 3 coisas que estão ali o tempo todo, né? Tem a questão da preparação,
eu não me preparei tão bem assim. Então, se eu não estou preparada, em vez de ler o livro, eu li o resumo do livro. Assisti uns vídeos no YouTube contando trechos do livro. Realmente, talvez eu perca muitos detalhes do livro, que faria até que eu consolidasse a memória daquilo que eu li. E aí eu não estava preparado bastante. Porém, encontramos também na síndrome da impostora pessoas que se preparam durante anos e acreditam que aquilo não vai acontecer com ela. A gente tem a capacidade, a crença da minha capacidade, aquilo que eu sou, aquilo que eu posso oferecer para o mundo, aquilo que eu posso contribuir de alguma forma, e a Tá falhando. autoestima. E eu acho que é aqui. Oi? Você tá indo e voltando. Jane, tá rodando Sou aí. eu ou é você? A autoestima. O que... Meninas, me falem se vocês estão me Tá vendo, se vocês falhando. estão vendo a Jane, me conta aí. E a autoestima? A autoestima, ela tá muito relacionada do que eu estimo de mim, né? O que Lani, que eu olho para mim e entendo acredito muito. que eu posso, que eu não posso, que eu sou capaz ou que eu não sou capaz. Se eu A me gente comparo com o outro, falando que ela tá falhando. eu pedi para falarem se estão me vendo. Alguém tá me vendo? Fala aí para mim. Só para a gente saber se é a minha Lani, internet ou você se é a tá da falhando. Jane. Jane, a sua tá atrasando. Desliga e entra de novo. Pô, vamos lá, meninas. A Jane vai entrar de novo. Vê se vocês estão me vendo. Tá tudo bem aí? Vamos lá. A gente tem a questão do que eu estimo de mim. Se eu gosto da minha voz, se eu gosto de como eu me comporto, se eu gosto como eu me visto, se eu gosto como eu me cuido. E aí você já vai me respondendo aí se você gosta de você, se você gosta da sua voz, se você gosta de se ver, me fala. Jane voltou. E aí, Jane, você gosta de você? Você gosta de... O que que você acha sobre a sua autoestima? Ah, eu sou, sou demais até. Eu adoro. E eu me amo até demais. E eu já me preocupei com isso. Eu falei, gente, eu gosto muito de mim. Será que isso é um problema? E eu me vejo em determinados lugares. Eu, 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 eu visualizo eu em determinado lugar, principalmente sonhos distantes, ricos, caros. Eu me idealizo ali, me vejo até com um look diferente. Mas eu descobri, ou a síndrome da impostora gritou dentro de mim, quando nasceu o Liberte do Opressor. Ele nasceu de uma pergunta que o Senhor fez para mim. Até quando você vai ficar se abarrotando de conhecimento, de formações, de livros, e não vai usar isso em prol do reino? Ou para que você tem tudo que você tem, que a gente acha que é sempre pouco, Pouco. para mim, para o meu reino? Você vai usar quando para mim? Ali eu entendi a síndrome da impostora em mim. E um pouquinho de egoísmo também. De eu gostar de ler, adquirir conhecimento e entender que eu não precisava passar isso para ninguém. Olha que feio. Isso é feio. Mas eu, Mas assim, é feio, mas a gente só muda quando a gente se olha, sim, quando a gente vê, quando a gente encara os nossos fantasmas, né? As nossas verdades que não são tão bonitas para a sociedade. sim, sim. Mas eu só entendi que era feio também quando eu abriu essa minha visão. Até então eu achava que era normal. O conhecimento é meu, eu que paguei, o livro é meu. Eu não preciso ler e depois ficar falando para a pessoa o que eu li. Para mim estava tudo bem isso. Porque tem gente que não gosta de ler. Agora eu gosto de ler, eu vou ler para ficar falando para ela. Eu pensava dessa forma. Quando a minha visão abriu, eu falei, opa, eu leio para quê, afinal? Para chegar no céu, sei lá o quê, para entuchada de conhecimento e não passei para ninguém?
Aí eu entendi que Fala, não vai passar nem na porta. É tanto conhecimento que vai travar a entrada. Até visualizei, viu? quando essa minha visão abriu para isso, nasceu o Liberte-se. Nesse sentido, eu fui liberta ali naquele momento, entendi que toda a minha bagagem, tudo que eu tinha adquirido até então, eu precisava ajudar as minhas irmãs, eu precisava ajudar as mulheres. E foi uma cobrança. Ei, eu te dou condição, eu te dou capacidade, você está adquirindo, veio adquirindo todo esse tempo, para quê? E essa pergunta para mim foi muito dolorido, muito. Você estava lá comigo, eu chorei horrores, porque eu falei, meu Deus, que coisa feia! Como que eu fiz isso? Olha que absurdo! E aí vem a outra parte da síndrome, a cobrança excessiva, né? A gente se cobra muito, nós não somos compreensivos conosco. Ei, a ficha cai, baixa um pouco. Ei, seja compreensiva com você. Você teve uma história, você teve decisões boas ou ruins, você teve. Seja grata, entenda por quê e vida que segue. Prejudicou alguém, volta lá, pede perdão, paga, sei lá, faz o que tiver que fazer, mas faz o que tem que ser feito. Simples. Recomeça. Recomeça. Então, o Liberte nasceu desse choque da síndrome da impostora. Ei, você vai fazer o que com o que você tem nas mãos? Com toda essa sua capacidade. E eu não disse que eu não era capaz. Não, eu não posso. Falei, não, eu posso. Eu sei, eu vou conseguir, eu vou fazer. A questão foi que antes eu não via isso. A síndrome estava ali dentro e eu adquirindo, sempre, nunca é o suficiente, mas também não usei. Eu saí, né, e voltei, mas a Angélica lá atrás tinha colocado que foi contratada por causa do sapato. O quanto a imagem da gente fala sobre nós também, né? Fala das nossas capacidades. Né? E o sapato era sofisticado. Pois é. E ela não é? Se você conhece a Angélica, você vê que ela é. Sim. Então, você trouxe sobre a autoestima para mim. Eu me vejo nos lugares, eu gosto de me ver. Eu vejo um look, eu gosto de revistas, eu procuro looks e já me imagino em determinados locais também. Assim como eu percebo em determinados locais e lugares a minoria entre mim. Como eu disse, né, essa síndrome é acometida por mulheres, a maioria mulheres, e as negras, as mulheres negras. Então, muitas negras não se veem em determinados lugares. E eu me via. E quando eu chego em um lugar e não vejo a minha representatividade ali, isso me incomoda. Eu lembro que comento com você, né? A gente vai num lugar e eu falo, olha aqui, vê quantos negros tem aqui. Vê quantas mulheres tem aqui. Eu estive recentemente em Florianópolis. Meu Deus, não se vê. Eu era atração. Quando eu comecei a perceber que as pessoas me olhavam, eu falei, gente, mas por quê? Será que, né, tô ruim, tô manchada? Eu procurei. E eu tinha até me esquecido disso. E opa, veio o clique. Queridinha, olha o seu redor. Não tem ninguém como você. O que eu poderia fazer se eu tivesse nessa situação, a síndrome da impostora? Ei, aqui não é o meu lugar. E eu me afasto. Ou eu dizer, não volto mais naquele lugar, porque aquele lugar não é para mim. A síndrome da impostora faz isso. Não crê que você é capaz de estar ali. Mas, principalmente, essa descrença, ela vai acabar quando? Quando você entender o porquê, mas, principalmente, batalhar para estar ali. A vítima de violência doméstica, ela não se sente capaz, ela não acredita nela o suficiente de ela ter um relacionamento saudável. Ela não acredita em outras mulheres, ela não acredita em outro homem. Ela se anula completamente, diz que ninguém mais presta e que ela nunca mais vai dar certo. Que ela não sabe escolher, e aí ela fica ali, né, na autossabotagem, porque aí vem da síndrome, nasce a autossabotagem, nasce a matança da autoestima dela e ela fica presa ali naquela síndrome. Nunca se sentindo capaz de viver algo que ela pode viver.
Você perguntou sobre minha autoestima, eu já voei, né? Fui lá longe, voltei, voltei. Tudo bem. E aí tem uma coisa, né? Por exemplo, que eu identifiquei em mim. Ah, eu li os livros aqui todos, né? Enfim, um monte. E aí eu falava assim: ah, vai lá falar com as pessoas. Ah, eu preciso ler para me preparar para poder falar. E aí lia de novo, e às vezes teve livro que eu li 7, 8 vezes. E se fosse falar daquele livro, eu lia de novo, e assim era, porque eu acreditava, né? Eu acreditava que eu não sabia o suficiente para passar. Ou que aquele saber que eu tinha era pouco ainda. E é interessante que entender que você sofre da síndrome da impostora é dar passos na direção de resolver a questão. Não de se culpar, eu sou uma fraude, eu não valho de nada, eu sou uma farsa, vão me descobrir. Não. Com o que eu tenho, eu já posso compartilhar. Isso é muito interessante, porque a mamãe ela abriu uma creche quando eu tinha 9 anos de idade. E a gente, desde 9 anos, eu trabalhava com minha mãe na creche. E sempre trabalhando com criança, trocando fralda, cuidando não sei o quê, ajudando mãe a amamentar, ajudando não sei o quê, criança ensina a dever, e trata o pai e mãe, e trabalha com pai e mãe divorciada, aquela coisa toda. E aí, no consultório, agora velha atendendo, aí ela falando, ah, porque eu... Velha, assim, velha que eu digo, né? Porque eu comecei a trabalhar com 9, né, gente? Então, pessoa... E aí, tô lá sentada, a pessoa me falando do trabalho dela e eu olhando assim pra ela, meu, não acredito que ela cobra pra fazer isso. Aí eu conversando com ela, depois a gente teve um momento, eu falei, cara, isso que você faz eu faço, mas tipo, ajudo as minhas amigas todas que têm neném, ajuda a cuidar do peito pro bico não cair, ajudo. Falei, mas você cobra pra fazer isso? Ela é o meu trabalho. Aí eu falei assim, caraca, ela me conta sua história. Eu contei pra ela, você pode trabalhar comigo. Aí eu falei, eu? Mas eu não sei. Ela não sabe pra vender, né? Porque pra ajudar todo mundo. Então isso foi interessante pra mim, porque às vezes a gente não valoriza o que chegou na nossa mão. A gente não Uhum. valoriza o nosso saber. A gente sempre acha que o saber que eu tenho na mão do outro é profissão e na minha mão é o quê? Ajuda, A gente precisa olhar para isso. é uma É ajuda, contribuição, caridade, vamos fazer uma ONG. Mas é isso, né? A gente precisa entender o nosso valor. E se você ler um livro, você já pode, tipo, marcar algumas coisas e passar adiante. Contribuir com a vida de alguém. Se você já subiu um degrau de uma escada, você já pode ajudar alguém a subir o degrau de uma escada. Isso é muito interessante, porque eu fiz até uma anotação aqui daquele filme Quarto de Guerra. Uhum. Ela passa um perrengue, né? Ela destrói o casamento dela, ela briga muito com o marido e ela começa a ver que as pessoas ao redor dela sofrem muito com o casamento. E ela começa, Senhor, me dá uma mulher para eu cuidar. Senhor, me dá uma mulher para eu cuidar. Senhor, me dá uma mulher para eu cuidar. E aí Deus mostra a mulher para ela e ela vai lá. Ela vai lá, ela cuida, ela ensina, ela mostra o que ela venceu, quais desafios ela superou. E no final do filme, a pessoa pergunta para ela: ah, é uma honra ser ajudada por você, porque você provavelmente já ajudou um monte de gente. Aí ela falou assim: não, eu, eu já fui muito ruim de briga. Eu já fiz muitas coisas erradas. Eu errei nisso, meu casamento foi um fracasso, mas eu, através dos meus erros, eu pedi a Deus sabedoria para eu ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros que eu. E aí eu comecei a orar a Deus para que Ele me desse uma mulher. E agora que você está pronta, você vai cuidar de outras mulheres e eu vou continuar pedindo a Deus mulheres para eu cuidar. Isso significa, minha linda, que tá aí. Se você subiu um degrau, A Lucy, você já pode arrastar alguém com você. a Se Lucy, você já evoluiu, você pode chamar alguém para evoluir com você. Fala aí. a Lucy colocando aqui, só paulada. Tá bom. Vamos lá. Ó, gente, a Michelle falou assim, no meu caso, eu passava por isso por conta do meu pai. Ele falava que quem era inteligente era o meu primo. Gente, tem uns pais que podiam não ter língua, né? Né? Que Ah, corta a língua. comparação. Mas aí a gente.
a gente não pode mudar o outro, ok? Mas a gente pode se policiar e ser boca abençoadora para os nossos filhos. Para os nossos pais, a gente pede perdão, perdoa e honra e segue. Agora, para os nossos filhos, a gente pode abençoá-los através das nossas palavras, porque a palavra tem poder. Tem um japonês que faz um teste aqui na internet, você pode botar lá, teste da água, vai aparecer para você. Uma água, ele fala, você é maldita, você não serve para nada, você não vai chegar a lugar nenhum, você... E aí a outra ele diz, você é maravilhosa, você é abundante, você é... A outra ele bota ópera para escutar, a outra ele bota rock para escutar. E quando ele congela essa água, a deformidade das palavras malditas faz com que a água fique toda craquelada, horrível a imagem. E o nosso corpo é 70% de água. Será que as minhas e as suas palavras estão deformando alguém? Ou está fazendo com que fique um belo desenho? Isso aí é eu e você que precisamos avaliar. Porque a nossa fala, ela constrói a autoestima, ela constrói a crença de capacidade, ela constrói tudo. Como eu falei, o que veio para mim, eu não tenho como controlar. Eu posso ressignificar e continuar. Agora, o que sai de mim, eu preciso controlar. Então, vamos lá, gente. Tem mais coisa aqui. Rita, mas se eu errar, o que irão pensar de mim? Ai, gente, tem aquela música? Nananã, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim. Cara, esquece isso. Porque a gente não tem como controlar o que o outro acha, se ele vai gostar de mim. Eu não sei se ele vai gostar de mim. O importante é eu gostar de mim. Eu me proteger. Eu me defender. Eu me abraçar. Eu me amar. Eu falar pra mim, cara, tu é boa pra caramba. E comemorar as pequenas conquistas, porque se você está viva até agora, você tem conquista. Faz um levantamento das suas conquistas e veja como você começou e o tanto que você evoluiu. E aí, comemore. Vai lá, Jane. Ontem a gente estava junto, né? Jane? Sim, tá me ouvindo? Me ouve? Não sei, gente, tá travando. Eu tô te ouvindo. Oi, voltou agora, fala. Tô te ouvindo bem. Aham. Tá me ouvindo? Vai lá. Tô. Ontem estávamos juntas, né? Aham. Hoje também. Agora de novo. Meu Deus. Foi pra você. Gente, a Irlane Ah. pé na cadeira. E eu fui levar ela numa clínica para enfaixar, colocar uma tala no dedinho, gente. Meu Deus, essa mulher ficar chutando os móveis em casa. Eu conheço você de algum lugar. Quem é você? Não foi? E eu ri e falei, eu sou Jane Louise. Uhum. Adoro falar isso. Aí a outra pessoa... Sou Jane Louise. Eu sou Jane Louise. Aí a outra pessoa que estava conosco na mesa ficou constrangida. Jane? Gente, Jane tá travando, eu vou colocar ela aqui de novo. Vamos lá, ela vai entrar, a gente vai colocar ela de novo. A Laide falou que adora a voz dela, isso é uma outra questão, né? Eu canto, dou palestra, e por muito tempo eu não conseguia me ouvir. Eu não conseguia ouvir a minha voz cantada, eu não conseguia ouvir a minha voz na palestra, eu não conseguia. E aí eu fui treinando porque eu não gostava. Eu falei, gente, esse povo todo me escuta e eu não gosto de me ouvir, o que está acontecendo? E aí a gente precisa fazer esse caminho de volta, né? Jane, coloquei você de novo aí, vamos lá. Será que vai? Foi. Fala aí. Né? E aí a Laide colocou que gosta da voz. Oi? Fala. Eu estava falando da mesa, do Jane Luiz. Não é? Aham. Sim. E aí respondi, né, para a pessoa quem que eu era. E a outra, né, que estava na nossa mesa, se incomodou, se constrangeu com a minha resposta.
E ela falou assim, nossa, Jane, você falou de um jeito, né? Você falou seu nome. Por que você fez isso? Eu falei, ela perguntou quem sou eu. Eu falei, sou Jane Luiz, tem um significado enorme. Se ela não conhece, um dia ela vai conhecer. E se ela perguntar assim, ia me apresentar mais, mas essa sou eu, qual o problema? E pareceu, eu senti no questionamento da outra, que foi presunçoso da minha parte dizer quem eu sou no meu nome. A partir do seu nome, né? Quem é você? Ah, eu te conheço de algum lugar. Quem é você? Pô, sou Jane Luiz, ponto. Se ela quisesse. Então, a gente... Mas ficar tentando se justificar ou corrigir, ou imaginar o que o outro está pensando sobre si por causa de uma pergunta, não, você responde. Quem é você? Você já se perguntou, olhou no espelho e falou, quem sou eu? Eu sou uma farsa? Não sou? Eu sei isso, eu não sei aquilo, eu uso para isso, eu uso para aquilo. Aí, ó, Regina falou que você é prima dela. Já resolveu. Jane Louise, prima da Regina. Ó, que espetáculo. Quem é você, Regina? Sou Regina Saltarello. Olha que chique. Sou Regina Saltarello. Isso aí. Ponto. É você, sua identidade. E você não tem problema com ela. E se tiver problema com ela, aí eu me incomodo com a minha identidade. Vamos buscar na raiz o problema dessa identidade. Busque isso. Vai ser dolorido, que aí entra o autoconhecimento, que a gente sempre fala aqui nas lives. Vai se entender por que incomoda com a sua identidade, com o seu nome, com a sua cor, com o seu jeito. Aí não sei o que me vestir, porque tem gente que, não sei, né, não sabe combinar cores, não entende no negócio. Vai procurar um curso de imagem, paleta de cores, vai se entender para poder saber falar. Falar e se portar. Tudo é conhecimento. Mas principalmente conhecimento interno, porque tem dias que eu estou mais... Como que eu posso dizer? Ou menos, né? Melhor eu colocar assim, menos brilhosa, porque eu sempre estou brilhosa. Quando eu estou menos brilhosa, eu ponho as cores mais uma paleta mais branda, né? Fico no preto, no nude. Mas a maioria das vezes eu estou no pink, no rosa, no azul. Essa sou eu, faz parte de mim, combina com a minha paleta e ok. E uma vez eu identifiquei, eu lembrei disso agora, que o dia que eu estou mais... não é sempre, mas eu percebi num determinado momento da minha vida. O dia que eu estava muito triste, muito chateada com alguém ou com alguma situação, era o dia que eu me vestia melhor. Que eu, assim, ficava impecável. E eu falei assim, nossa, eu identifiquei isso. Por que eu faço isso nesse dia? Eu quero mostrar o que para quem? Eu quero falar o que com isso? Olha só, entender os porquês. Por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Eu quero chamar a atenção do problema, ou para mim, ou eu quero o quê? E eu fui buscando, cavando, isso durou dias, e eu entendi que eu precisava me autoafirmar para aquela situação, palavras às vezes, não me afogar, não me destruir. Então eu precisava me ver forte, me ver mais linda do que eu já acho que sou. Eu descobri isso. E foi dolorido, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante. Porque eu falei, eu mesma me ergo. Eu preciso fazer isso por mim. Para mim não me afundar ali. Eu me preocupei. Eu falei assim, mas eu sempre gosto de andar impecável. Então eu sempre estou triste, ou sempre estou com problema, né? Pode parecer isso. E eu fui me consolando. Não, não é isso. Tem dias que você precisa de mais de você mesma, da sua força. Então você faz isso. E tem dias que nem tanto, que você tá calminha no pink mesmo. Tem dia que você tá no pink, você tá precisando do pink brilhante. E assim eu me descobri. Então, o quão importante é o exercício de você se olhar, se ver, identificar seus sentimentos, até como você se veste. Uma vez aqui na live você falou que tem mulheres que, principalmente agora na quarentena, fica de pijama o dia inteiro, não toma um banho. Cara, eu não consigo. Faz isso não.
mesmo na quarentena, eu levanto, eu tomo um banho, eu ponho tênis, eu me arrumo para ficar em casa. E fiquei dentro de casa. Eu moro no apartamento, eu não abri a porta durante vários dias, mas em casa eu não consigo ficar de chinelo o dia inteiro. Aí eu comprei um pijama gostoso na quarentena. Um pijama delicioso. E aí eu acordei e fiquei uma boa parte do dia com ele. E eu me incomodei, falei, eu não gostei desse pijama, não. Ele é bom, mas ele me trava. Eu já tenho a manhã inteira eu fiquei com ele, não quero isso não para minha vida. Eu logo tirei o pijama e falei, não posso ficar muito com esse pijama, não. Que a impressão e o sentimento que ele me trazia, além de ser confortável, de paralisação, não conseguia avançar. Ele causava isso em mim. Então, eu me conheço o suficiente para saber que aquilo ali faz isso em mim. A importância, estou falando tudo isso para frisar a importância do autoconhecimento de si. Pronto, falei muito. Se conhecer e saber quem é. Agora eu quero que você observe a síndrome da impostora, geralmente, ou ela vive no passado, nos erros cometidos, e aí ela trabalha o tempo todo com a culpa, ela é culpada por tudo, se deu errado a culpa é dela, ou ela vive o tempo todo no futuro, o presente está passando, e ela não visualiza o que está acontecendo ao redor, porque ela está lá no futuro, porque quando eu chegar lá, porque quando eu comprar o carro lá, e aí você perde o presente. Eu gosto muito de uma frase que é: a vida acontece quando você projeta o futuro. Nós temos que projetar o nosso futuro. A gente vive por metas, né? A gente é impulsionado a viver por metas. Agora, quando está de forma disfuncional, ou eu o tempo todo estou olhando para lá, ou o tempo todo eu estou olhando para lá e não estou vivendo o dia que eu ganhei, que é o meu presente, aí eu não consigo fazer o que precisa ser feito. Estando ou na culpa ou na nostalgia, que talvez no futuro. Só que se você não constrói hoje, no futuro você não vai viver. E aí você vai voltar para a coerência que seu cérebro busca, que é realmente nada dá certo para mim. Eu me frustrei de novo, mas porque você não construiu nada novo. Então, bora lá. Então, para a gente eliminar a síndrome da impostora na nossa vida, a gente precisa celebrar as nossas vitórias. Às vezes a gente vive assim, eu quero um vestido, eu quero um vestido, eu quero um carro, eu quero terminar a faculdade. E quando você consegue alcançar o que você queria tanto, em vez de você falar assim, caramba, agora eu tenho um carro, aí você olha e fala assim, não, consegui o carro. Mas tem que botar isso filme agora. Vive sempre na escassez. Ok que você vai botar isso filme, mas comemora que o carro já chegou. Você tem aonde botar isso filme, né? E aí, porque a faculdade, quando termina, mas o mestrado, tá, e a faculdade, você terminou. Tá com seu diploma, você já tem o título daquilo ali, você comemorou, você vibrou. E se a gente não faz com as grandes coisas, a gente não faz com as pequenas. A Bíblia fala assim, ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. A gente pensa que é só dinheiro, e não é. É na vida, é em tudo. Em tudo, não bebo água nenhuma. Ok, bebi 500 ml. Comemora, você não bebe nenhuma? Não bebo água nenhuma, comecei a beber 500 ml, agora eu bebo 2 litros. Comemora, você avançou, então vamos comemorar. E aí você vai, aprendendo a vibrar por você e comemorar as suas conquistas. Outra coisa é peça... Fala. Como acho que foi a Rita que colocou aí, para mim travou os comentários, não chega mais. O outro vai pensar, né? Não se preocupar, né? Com o que vão dizer, porque sempre vão falar. Vão pensar e sempre vão falar. Né? Enfim. Agora, peça feedbacks honestos e objetivos. Não vai pedir. Lembra que o cérebro busca coerência? Não vai pedir, igual a Michelle colocou aí, que o pai dizia que o primo que era inteligente. Aí você vai pedir o feedback pro pai? Não, gente, tem que pedir o feedback por quem torce por você. E uma pessoa que torce por você que fala a verdade. 2 princípios. Torcer por você e falar a verdade. Para ela dizer para você assim, ei, você pode mais, mas nisso aqui você tem que melhorar. Naquilo ali você tem que pontuar. Então a gente precisa do feedback para alguém falar isso para você. E aí é interessante que eu trabalhei num lugar, eu trabalhei em um hospital 10 anos e eu tenho meta. E hoje, como eu trabalho com desenvolvimento humano, não tem muito isso, não tem meta, né? Tem desenvolvimento, né? Enfim. E aí, eu fui trabalhar num lugar e eu perguntava, e aí, como foi? Foi tudo bem. Aí eu, tá, mas tudo bem? O que é tudo bem? Foi tudo bem. E aí eu falei, não, eu preciso que você me avalie.
e fale para mim. Tem que melhorar nisso, isso não foi legal, isso não tá bacana. Porque tá tudo muito bem, você não precisa melhorar, tá bem? É. Então, assim, é ter um feedback honesto e objetivo no sentido de a pessoa te impulsionar para dar voo mais alto. Porque se você chegou aqui, aqui não é o lugar que você tem que ficar, você tem que levantar. E tem que ir até o ponto de eu não conseguir visualizar até onde eu consigo ir. Porque você pode. Se alguém for em qualquer lugar, você consegue lá também. E se ninguém for, você faz o seu recorde. E aí os outros vão te seguir para te alcançar. Entenda que você está em construção. Eu, você, Jane, todo mundo que está aí, estamos em constante construção. Mas eu já estou pronta, então canta para subir, amiga. Vai morrer. Não está pronta. Está viva. E viver é melhorar. Viver é se tornar melhor todos os dias. Então, assim, não se julgar, mas falar: caramba, eu li esse livro em 2 dias. Será que eu consigo ler ele um dia e meio? Caramba, eu fiz uma comida para 10 pessoas. Eu vou chamar minha família inteira, 20 pessoas. Eu Vai melhorando, vai aprimorando. Fala aí. me convida também. Te convida também. Vamos lá. Seja mentora de alguém. Lembra aquilo que eu falei do filme Quarto de Guerra? Que você subir um degrau, você já pode puxar alguém para chegar até você. Você é a resposta da oração de alguém. O que você viveu não é para te matar. O que você viveu é para você compartilhar e ajudar a sua amiga que está no fundo do poço a encontrar estratégias para subir. Então, use aquilo que você aprendeu para você potencializar outras pessoas para seguir e conquistar lugares que você já conquistou. E o líder potente, maravilhoso, esplêndido é aquele líder que faz liderados maiores do que ele. Então não fica com inveja, não. Empurra para a pessoa crescer, para a pessoa subir, para a pessoa voar. Porque ela é grande, você tem um sentimento de realização. Quando você se sente realizada, não tem espaço para você se sentir impostura. A síndrome, E por último, ela bate, crie uma rede de apoios. Fala aí. a síndrome bate nisso, né? Exatamente. Mas você pode. Se você se lidera, você já está pronta para liderar. Uhum. A síndrome da impostora diz que você não pode ser líder, não é isso? Então. Agora, se você se lidera, você está pronta para liderar alguém, porque ser líder de si mesmo é o desafio da vida. Então, bora lá. Crie uma rede de apoio. Estamos aqui libertos do opressor, eu e a doutora Jane. Fica com a gente, cola com a gente que vocês passam de série. Igual o meu esposo fala. Ele fala isso pra mim. Cola comigo que tu passa de série. A gente precisa de ter pessoas que te impulsionem a seguir, que cresça, que evolua, que te traga novidades de vida. Então vamos embora nisso aí, porque o céu é o limite para mulheres que sabem a sua identidade e voam juntos. O que foi, Jane? Tá rindo? Às vezes eu Jane? ouço assim, mas você pode. E eu não. Às vezes eu ouço isso. E aí eu penso, né? Gente, se eu fui, se eu posso, por que ela enxerga que ela não pode? Por que ela vê que eu posso e ela não se vê? Para algumas eu não perco tempo, não. Eu deixo. Para outras que se dispõem a ouvir, porque ainda que ela pense assim, eu vejo a disposição de pelo menos ouvir, eu digo, se veja nessa posição, porque se você me vê, você também pode. Pare de se cobrar tanta. Né? Seja grata, como você falou, sobre a sua história, o que você passou, e é daqui para frente. Porque se você pode ver uma mulher ali, uma outra mulher, você também pode se ver ali. Né? Você falou uma coisa interessante de se liderar, principalmente suas emoções. Eu me cobro muito, eu já sei disso. E essa cobrança, essa emoção de me cobrar, me desanima, me deixa para baixo. Porque é óbvio que eu não vou fazer tudo que eu quero fazer em um dia, numa semana, em um mês. De me cobrar
eu penso assim, bom, se a fulana fez, eu posso, mas eu ainda tenho isso para fazer. Então, foca nisso, depois você faça isso. Não para alcançá-la ou ser melhor do que ela, não. Porque alguém precisa de mim. Porque, como você falou, eu sou resposta de oração para o outro. Então, eu vou precisar disso também. Quando eu comecei a ouvir os depoimentos das vítimas, lá no início do Libertes, elas falavam assim, eu precisava ouvir isso. Eu precisava saber disso. Você me ajudou nisso. E aquilo que eu ajudei era bagagem minha de 10 anos atrás, que estava guardado em mim. E aí vem a minha cobrança. Que coisa feia. Você guardou isso e essa pessoa precisava, e você guardou isso por 10 anos. E aquilo me entristece, e eu me cobro e eu me fecho. É uma luta constante comigo de dizer, ei, essa é a hora. Passou, passou, não se cobre tanto. Seja compreensiva com você, já foi. Se Deus permitiu que seja agora e você entendeu que agora é daqui para frente. Fez sentido daqui para frente para ela. Então não se cobre tanto. Isso é fundamental na síndrome da impostora. Além de você buscar a razão, de você se sentir capaz, de você se amar, de você se liderar, você ser compreensiva com você. Entender que você pode errar e que você está em construção, né? E aí eu quero falar uma coisa que a gente sempre fala aqui: aceite elogio. Aceite elogio. Se você recebeu elogio, é porque você merece esse elogio. E não tenta devolver, ai, você também. Ah, obrigado, mas ó, essa roupa, essa blusa aqui, bonita blusa, ah, obrigado, mas é de brechó. Meu, é sua. Não tá escrito aí o que é, tá com você. Então aceite o elogio e permita ser elogiada. Se alguém falou com você, é porque você merece ouvir isso. Então, se dê esse valor e dê o seu melhor para você. Agora eu quero falar, a doutora Jane vai terminar a fala aí, mas eu vou falar algo para terminar. A mentoria Vida para Mulheres começa nessa quarta-feira às 20 horas, onde nós vamos ter encontros, 10 encontros com mulheres, para a gente tratar os temas que envolvem a vida da mulher, a procrastinação, a autoestima, empreendedorismo feminino, finanças, e eu quero você junto comigo nesse processo. Então o link está na bio aqui, vai lá em cima, faz a sua inscrição e vamos juntas caminhar aí nesse processo de vida com as mulheres. A gente vai falar de identidade e vamos que vamos. Então a doutora Jane vai terminar. Obrigado aí, gente. Obrigado cada pessoa. A Bispa Niédia, que falou várias vezes. A Josi, que falou, tamo juntos. E vamos que vamos. Fala aí, doutora Jane. Deixe de adquirir conhecimento. E quando aquele conhecimento abrir um de um depoimento que eu ouço, eu vejo o clarão do caminho que dá para percorrer ainda. Hoje eu aprendi o que é uma síndrome da impostora. Hoje eu entendi que eu tenho essa síndrome. Eu preciso tratar dela. E o clarão já foi aberto, o caminho está aberto. Percorram ele. São livros, são ferramentas como a Irlânia está passando nessa semana da identidade, são situações e são lives como essa que trazem. E aí, além de ser capaz, você precisa ser compreensiva com você, com a sua história, porque você é linda e capaz. Então tá acabando aqui, gente. Obrigado aí por tudo. Falta 27 segundos.
Deus abençoe a cada uma. Vamos juntas neste processo. Segunda-feira tem mais live e vamos que vamos. E quarta-feira começa a mentoria Vida para as Mulheres. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Obrigada, doutora Jeane. Obrigada.